Tá chegando aqui novamente, mais uma vez para nós nos encontrarmos, e hoje nós vamos falar de uma coisa imprescindível, muito interessante e que acontece com você, comigo, com os nossos alunos, nossos filhos, funcionários, com o ser humano. Nós vamos falar da emoção, do vínculo na aprendizagem. Só na aprendizagem da escola? Não, porque na vida nós ensinamos e aprendemos o tempo inteiro. Essa é uma tônica que a gente, faz como recorrente nos nossos encontros. Mas antes disso, eu vou pedir que você clique no sininho das notificações, faz o joinha e também se inscreva no canal. Eu queria te contar que toda semana nós temos vídeos novos. Temos shorts para você olhar, e aí você segue acompanhando a gente. E mais uma coisa, solicita para a gente, dá opiniões, peça, qual é o assunto que está te interessando nesse momento, quais são suas dúvidas, suas angústias em relação a esses temas que nós abordamos. Porque a sua ajuda, suas colocações, as suas ideias, suas solicitações vão ajudar muito, vão enriquecer e ampliar esse nosso trabalho. Não é só o meu ponto de vista, mas sim essa teia do bem, essa roda gostosa que a gente apronta para estarmos juntos todos os nossos encontros. Aqui estão os nossos almofadões. Hoje nós temos um chazinho bem quente e eu não vou falar o menu porque vocês não me trouxeram a ideia. Então eu vou aguardar para contar o que é que nós preparamos aqui para você. E sem mais demora, vamos falar do assunto de hoje. Temos também algum causo para contar, lá mais para frente. Combinado? Vamos lá. Então, emoção e vínculo na aprendizagem. Como é que isso pode acontecer? Por que isso é necessário? Lembra que eu falei no encontro passado, e se não lembram, para quem está chegando agora, emoção, emoção e cognição, elas têm que estar juntas, em equilíbrio. Se, por exemplo, nós estamos com a parte emocional, abalada por alguma razão, ela se maximiza e a cognição se minimiza. Portanto, se não há esse equilíbrio, nós não conseguimos, eh, fazer alguma coisa produtiva no processo de aprendizagem. Primeiro a gente precisa cuidar do que está ocorrendo com o nosso emocional, porque aí a cognição fica meio que de stand-by, ela fica aguardando que a gente melhore para ser mais produtivo. E essa é uma preocupação que está sendo, cuidada, está buscando ser cuidada, na verdade, em todos os âmbitos, mas ao mesmo tempo, nem tanto. E é isso que nos preocupa. E estes são os alertas, essas são as ideias que a gente tem que estar, digerindo, ouvindo, processando, guardando e tornando isso uma realidade para o nosso cotidiano. Porque só a palavra, ela é uma coisa fria, não é? A menos que isso ressoa para você e se isso ressoar para você, o que que vai acontecer? Eu lhe afetei, afetei de uma maneira positiva. E isso é resultado de uma grande comprovação científica que é: o cérebro precisa se emocionar para aprender. Se não houver significação, se não houver emoção, ele não vai processar isso, não vai haver uma aprendizagem realmente. Pode ouvir falar, isso fica como uma informação e talvez se torne um conhecimento leve, mas não um conhecimento significativo que venha a agregar para a nossa vida. Como é que isso pode acontecer? Sem emoção, vamos lá, esse é o primeiro conceito. Sem emoção, não existe aprendizagem significativa. Pais e professores e supervisores, gestores precisam entender que a importância, a enorme importância das emoções no processo do aprender. E a ciência comprova isso. Quer ver um exemplo?
alguém vai fazer ontem eu estava ouvindo 2 alunas me falarem que vai ter uma prova, porque todo ano está sendo necessário que as professoras no âmbito estadual ou municipal que seja, elas têm que fazer uma prova para não necessariamente de acesso, mas para manter esta pontuação e, portanto, tem que estudar. Então, vamos dizer assim, caso não haja interesse por aquele conteúdo que elas estão estudando para seja para ascender na carreira, seja para ganhar pontuação, enfim, mas, então estávamos conversando sobre isso e eu disse: "Olha, se dediquem a isso, mas assim, com vontade de que todo esse conteúdo", porque me parece que é filosofia, psicologia e sociologia, uma prova nesse no nível dessas 3 áreas. Então peguem este conhecimento, tragam para vocês no seu cotidiano, para não ser simplesmente o fazer uma prova, porque isso pode significar na carreira de vocês, mas antes de mais nada, eu acredito que esse conteúdo tem que agregar, fazer parte do conhecimento de vocês, e não somente uma preparação, vamos dizer assim, uma memorização meio que mecânica e temporária. Então isso fica na memória de curto prazo e depois é descartado. Então não houve aprendizagem. Essa é a questão. Então, cada conteúdo, cada, coisa que se prepara, ou cada recomendação que os pais dão em casa, ou que o gestor decide para a sua equipe, tem que se ligar a um centro de interesse daquele grupo. Caso contrário, cumprir tarefa, elas serão cumpridas, mas, não tem entrega, não tem, nada é agregado naquele trabalho, naquela aprendizagem, naquela aula, naquela vida. Então, assim, eh, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar, nesse trabalho que eu estou fazendo, caso isso não tivesse significado para mim, qual é o meu propósito com isso? Meu propósito é de afetar algumas, e quem sabe muitas, várias pessoas com esse conteúdo para que você tome isso para a sua vida e quanto mais eu perceber que isto afeta mais e mais pessoas, isso vai adquirindo um significado cada vez maior para mim, né, é uma escolha, e a vida é feita de escolhas. E nós temos, enquanto resultado, da nossa vida por nós mesmos. Como assim? Assim, nós somos resultado das nossas escolhas. Então, quanto mais significativo for, mais eu estou agregando para a minha vida e, como a gente já falou de autocuidado e autoconhecimento, nós estamos então preservando, em primeiríssimo lugar, a nossa saúde mental. E isso é importante em todos os níveis. Não é porque eu sou professora que eu estou fechando a questão na no ambiente sala de aula. A ambiência, ela é extremamente, eh, ampliada na medida em que eu olho para todas as circunstâncias em que nós nos colocamos na vida, seja na escola, na nossa trajetória escolar, seja no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos ou no trabalho em uma empresa. Então, a neurociência amplamente nós temos amplamente discussões atuais, podcasts sérios e bons, explicando essa questão de que a emoção e a cognição, elas andam juntas. O cérebro não separa razão e emoção, a menos que você esteja, eh, tenha se habituado ou sido criado num nível em que as emoções são reprimidas e que você só tem que ter sucesso na parte, de execução, de produção, que a sua performance seja sempre top. Ela será tão top quanto mais as suas emoções forem, equilibradas com essa parte racional. A gente tem uma herança aí,
hã, dessa questão racional, cartesiana, que é bastante, rígida em relação ao cognitivo, mas que não traz junto dele a questão emocional. Então, a neurociência diz o seguinte, que nós temos um sistema dentro do nosso cérebro chamado sistema límbico. Esse sistema límbico, o que é que ele faz? Qual que é a atribuição que ele tem? Qual que é o serviço que ele faz aqui dentro do nosso cérebro? O que que ele deixa, disponível para nós? Ele tem uma responsabilidade grande que é, eh, tomar conta, digamos assim, das nossas emoções. E esse sistema se comunica diretamente com uma regiãozinha do nosso cérebro que chama-se hipocampo. Esse hipocampo está ligado à nossa memória e também se liga o sistema límbico ao nosso córtex pré-frontal, onde está a nossa zona de censura, é uma área também que é responsável pelas decisões, pelo planejamento. Então, todas essas coisas têm que estar harmonicamente em funcionamento. E isso fica bem ou não dependendo de quê? Dependendo das condições e do ambiente no qual o indivíduo convive e principalmente, em primeiro lugar, no ambiente em que ele é criado. Então 50%, do equilíbrio disso vai depender bastante e soberanamente do ambiente em que está inserido. Então, nós temos essa questão bem forte colocada, por vários autores, eu vou citar alguns, e isso fica como dica para vocês em relação às leituras. Eu deixo também depois, eh, quando terminamos o vídeo, eu deixo dicas de filmes, de leituras, eu deixo para vocês, certo? Então vamos lá. Nós não somos máquinas de pensar, isso é muito importante. Ninguém é máquina de pensar, eh por exemplo, assim, ó, vamos colocar assim: não somos máquinas de pensar que sentem, mas nós somos máquinas de sentir que pensam. Vou falar de novo. Não somos máquinas de pensar que sentem. Nós somos máquinas de sentir que pensam. É diferente, ok? Então, sem ativação emocional, o cérebro não prioriza aquela informação. Não tem como. Ela pode até ser recebida, percebida, ela pode até estar ali presente, mas ela não é processada com eficiência, não é. Não tem profundidade. Então ontem eu citei para, os meus alunos, uma coisa importante, que o que é superficial não tem permanência. E o que é essencial, sim, tem continuidade, tem permanência. Então, o superficial, ele se perde em meio a tantas coisas, não é, que nós vivenciamos. E o que é essencial é que nós temos que cuidar. Já dizia Saint-Exupéry: "O essencial é invisível aos olhos de quem não está atento, de quem não acolhe o outro, de quem não está atento a si mesmo". Então, tudo que você necessita não está tão fora de você, senão que está dentro de nós. E o que que a gente precisa? Ir lá buscar, para poder começar a utilizar toda a nossa potencialidade, deixar isso aflorar. E aí sim, caso nós não estejamos conseguindo fazer isso como um processo normal, que, no nosso cotidiano a gente emperra em algumas coisas e às vezes nós batemos em alguma dificuldade, da qual nós não conseguimos nos libertar ou solucionar. Então, ok, vamos para uma terapia. Aconselho fortemente que essa questão seja mantida. Depois que você consegue ir, hã,
acessando essas instâncias que não eram tão comuns para você, que você está de mão dada com o seu terapeuta, a sua terapeuta, aos poucos você adquire autonomia de decisão e escolha sobre algumas coisas que você não estava vendo sob um ângulo que pode te ajudar na vida. Imagine, então, em relação à criança, como é que ela poderia sair de uma situação se ela não é auxiliada? Então eu tenho muitos e muitos casos. Eu tenho 29 anos de clínica como terapeuta da aprendizagem. Nunca saí do chão de sala de aula simultaneamente. Então a gente tem muitos e muitos casos em que a criança já passou por 2, 3, 4 terapeutas, que não era exatamente a especialidade que precisava, e aí isso vai pela vida, e aí chega para nós esse aprendente com 9, 10 anos, e aí a família tem uma expectativa de que isso seja resolvido rapidamente. Então, aí a gente tem que acalmar, abaixar essa ansiedade, esse nível de ansiedade dessa família, dizendo o seguinte: "Olha, são 9 anos ou 10 anos que tal coisa vem acontecendo. Você está me contando um sintoma, ok, tudo bem, já entendemos. Agora, o que que nós vamos fazer juntos? Buscar a causa e instrumentalizar este indivíduo, este aprendente, essa criança, esse adolescente, esse funcionário, a encontrar as razões que se constituem em obstáculos para que ele melhore a sua performance, a sua atuação, o seu desempenho, ok? E por onde que a gente vai começar? A gente começa pelo vínculo, porque o vínculo é o lugar seguro que abre o caminho para aprender. Eu gosto de frisar as coisas que são importantes dessa forma. O vínculo é o lugar seguro que abre caminho para o aprender. Então, é algo que eu posso falar com propriedade e eu não digo isso sozinha. Eu vou citar alguns teóricos que nos ajudam em relação a isso. Porque crianças e adolescentes, pessoas, não é, eh, aprendem melhor se e quando elas se sentem seguras e conectadas emocionalmente ao adulto ou ao líder de equipe, enfim. Eh, John Bowlby, que é um teórico, muito importante, ele não vou contar a história dele, mas se vocês pesquisarem a teoria do apego, vai ser bem bacana para a gente completar aqui, porque não se trata de uma aula sobre um teórico especificamente, mas John Bowlby é criador da teoria do apego. Ele vai estar na referência das indicações de leitura para vocês, tá bom? Então, ele provou na sua teoria, cientificamente, não é, com fundamentação realmente teórica, que os vínculos seguros, eles promovem confiança e possibilidade de explorabilidade, é um termo bem dele, né, ou seja, o indivíduo fica confiante em ir para além daquilo que é solicitado para ele. Então, ou seja, ele faz uma metacognição, ele vai para além da simples instrução, porque senão fica que nem o burrinho de olaria, né, ele sabe aquele caminho, ele sai daqui, pega os tijolos, leva lá, depois ele volta, pega mais tijolos, volta para lá. Então esse é um caminho que não é consciente, que não é feito de confiança e de explorabilidade, porque essas 2 questões, segundo o John Bowlby, são, 2 bases importantes para o aprender. Então vínculo, minha gente, é extremamente necessário. Tem umas questões que acontecem às vezes, né, o cérebro, em estado de ameaça, de um estresse constante, ele entra em modo de defesa. Acontece isso com vocês? Vocês estão sob pressão de alguma circunstância, a gente trava e acontecem 2 coisas: ou a gente foge da situação e ou a gente luta contra aquilo, enfrenta, ou
nos bloqueamos, um estado de congelamento. Então, nessa questão da fuga, por exemplo, todas essas situações, tanto a fuga, quanto a luta, quanto enfrenta esse congelamento, isso inibe o aprender. Então, seja ele, no nível, por exemplo, quando alguém é assaltado, alguém, é surpreendido por um assalto. Essa pessoa pode fugir, essa pessoa pode lutar, encarar, ou ela fica estática, fica como, congelou, né, porque não consegue ter a atitude nenhuma. Na questão da escolaridade, por exemplo, isso aí, gente, é uma consequência muito ruim. Por quê? Que acontece? Quando os obstáculos começam a aparecer, e a gente pode falar, e agora me ocorre a ideia, conforme a gente vai falando, vem vindo as ideias, né. Quais são os esquemas que trazem, quais são os obstáculos que impedem essa questão nossa da aprendizagem? Hoje a gente não vai entrar nisso, porque não dará tempo, mas, a gente percebe que quando essa criança, esse aprendente, no fluxo do seu processo de aprendizagem, ela vai encontrando alguma dificuldade, que é diferente do transtorno, que é diferente da síndrome. A dificuldade são fatores extrínsecos, fora dela. Então depende o quê? Do ambiente. Então, se ela está encontrando essa dificuldade, e ela está meio que fracassando em algumas, algumas áreas do conhecimento. Por exemplo, na área dos números, dos cálculos, do raciocínio lógico, ou na interpretação de algum de textos, ou na interpretação do que se fala, e ninguém se atenta para isso, ela não é atendida, ela vai cada vez mais tendo 2 tipos de atitude: ou ela se encapsula como se fosse um caramujo, ela se fecha. Eu tive aluna, por exemplo, que eu atendi em clínica, e o que que acontecia? Ela tinha tanto temor da professora X, que ela fazia uma letra microscópica, porque era para a professora não perceber se tinha erro ou não. Então, assim, gente, era realmente microscópico, uma coisa incrível. Sabe a fonte 8 eh, aqui do computador? Menor do que isso. Era muito petitico, porque ela não queria que percebesse que estava errando. Essa é uma atitude. E, se chamada atenção, ela ficava absolutamente calada. Fugia, do assunto. Se a professora solicitava alguma coisa, sabe aquela escorregada que você dá na cadeira e fala: "Tomara que ela não olhe", mais ou menos isso. Ou, eh, começa a causar. Porque não estou conseguindo mesmo, então eu vou fazer outra coisa. Aí começa a causar, dar trabalho, contagiar os outros, vira o engraçado da sala, né. E com o tempo, na medida em que isso não foi atendido, acudido, sanado, essa dor permanece, eh, esse indivíduo transforma esta dor em uma condição de fuga realmente. E aí é o que acontece quando a gente vê a evasão escolar, né. E aí, uma coisa que me acompanha como forma hã, de curiosidade, não é, e de preocupação também, é notar que não tem, assim, exatamente direta ou indiretamente uma forma de estar ligado ao que a gente está falando, mas tem. Olha só, uma curiosidade, eu fiz um estudo com 2 turmas de pós-graduação em cima da população da Fundação Casa. E o que que acontece? Grande parte da população carcerária é feita de pessoas que não tiveram, não foram assistidas, não foram compreendidas nas suas dificuldades, nas suas dores do processo de aprendizagem. Pode parecer, que é algo irrelevante, mas não é.
chega-se a um nível de querer sair do processo de aprendizagem, e aí o indivíduo pensa assim: "Bom, eu não consigo fazer isso? Ok, então eu vou ser bom em alguma coisa, ainda que seja ao delinquir". Isso é sério, muito sério, gente. Sim, não dá para passar, deixar para lá. Como eu tinha prometido no encontro passado, a gente falar sobre a questão da cultura da prevenção. Nós não podemos acudir depois que a fratura está exposta, o sangue está jorrando, eh, figurativamente falando. Antes que isso aconteça, né, a gente precisa perceber por que é que isso como é que isso está andando. Então, a gente tem, alguns exemplos naquele seriado Adolescência que foi tão comentado, não é? Aquele menino chegou àquela atitude de matar a amiga, não foi assim do dia para noite, ele era um amorzinho, uma criança extremamente sociável, era amigo de todo mundo, fazia todas as coisas, se portava muito bem. Um dia ele fez assim: "Vou matar a menina". Não, não foi assim. Ele já deveria vir apresentando alguns comportamentos para os quais ninguém ficou atento, ninguém percebeu. Então, enquanto adultos de uma relação, nós temos que, estar atentos, sermos muito, mas muito observadores. Temos uma escuta muito, eh, acurada, né, um olhar bastante atento, porque, as coisas acontecem e pode acontecer a qualquer momento. Mas, se nós estivermos atentos, se nós valorizarmos aqueles pequenos sinais, que futuramente poderão se tornar numa tragédia, como a gente já viu inúmeros casos, adolescente chegando em escola e fazendo aquela matança, não foi do dia para a noite, não foi. Sinais de um processo, eh, complicado, de um processo de negativo em relação a si mesmo e ao mundo, estava acontecendo. Então, ao menor sinal, estejamos atentos. Seja para a criança, para adolescente, para o adulto, para o nosso funcionário, para o nosso filho, enfim. E se nós estivermos enxergando isso e não tivermos muito a ver com com aquele aprendente, com aquela pessoa diretamente, mas, a gente pode sinalizar com muito cuidado, muito respeito, para que olhem para isso, uma vez que você não possa, talvez, atuar diretamente. Então, olha eu entrando pela floresta, pegando o atalho do bosque, mas são as coisas que vão me ocorrendo falar. Então, parafraseando, assim, alguns autores, eu diria assim: "O vínculo, ele é o solo fértil para que a aprendizagem possa florescer". Então, você tem um campo bom, né, pra poder atuar sobre isso. Ninguém nasce, por exemplo, a não ser, né, hã, situações, alguns transtornos realmente mentais, que aí, como por exemplo a sociopatia, mas nos outros casos, a gente tem, como fazer esse vínculo e, hã, nisso tem uma relação de confiança e na relação de confiança começa a surgir a possibilidade de que esse indivíduo possa chegar a você e se colocar, né. Não é todo mundo, não é todo adolescente, não é toda criança que tem facilidade de expressar os seus sentimentos. Então o que que precisa? Encorajamento. Encoraja isso. Faz o vínculo, encoraja e cria um ambiente empático, porque no aperto há um momento em que ele vai pedir socorro. E não diga para ele esperar um pouquinho, porque se ele está nessa situação, não dá para esperar não, né. Então, o que que a gente precisa aí? Olha lá o que eu falei lá atrás, autocuidado, você precisa estar bem,
senão você não pode acudir o outro, né. Autoconhecimento, porque você sabendo como é que funciona o teu cérebro, como você funciona emocionalmente, quais são os teus limites, aí você começa a entender o outro e tem as mesmas dimensões, tanto cognitivas quanto, emocionais. Então, tanto quanto você, não é? Ele tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão cognitiva, tem uma dimensão emocional e tem uma dimensão, eh, transdisciplinar, metafísica, que vai para além, eh, daquilo. O que é essa dimensão última? As outras ficam muito claras para vocês entenderem, mas a dimensão metafísica é aquela dimensão onde moram as nossas crenças, os nossos projetos, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Só que não adianta ficar ligado a gente tem que ter meta, tem que ter um propósito, né, mas tem que fazer o que é preciso e bem feito hoje, no presente. Porque assim que eu faço, lembra que eu falei agora há pouco, que o vínculo é o solo fértil, aonde a aprendizagem vai florescer? Exatamente. Então como é que é o plantio de alguma coisa? Preparar a terra, afofar, colocar semente, cuidar, né, para que exatamente a gente possa ver isso aí florescer. Então, o vínculo, afetivo, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar emoções positivas, para que o cérebro seja ativado e para poder aprender. O processo de aprendizagem só acontece com essa ativação que antecede a aprendizagem. Então, as coisas têm que ser preparadas com vontade, com entusiasmo. Eh, Aprender tem que ser gostoso, gente. Já falei do saber e do sabor. Não dá para ficar preparado, né. O Rubem Alves fala de uma coisa interessante. Tem um texto dele que fala sobre a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas. Nós precisamos das 2 na nossa vida. Então, o processo de aprendizagem, o sistema, não é, educacional, ele está muito preocupado com a caixa de ferramentas. Ferramentas são o quê? São tudo aquilo que a gente precisa para operacionalizar as coisas na nossa vida, ou seja, saber como fazer. Porém, caixa de brinquedos são aquilo que vai colorir a nossa vida. Imagina uma vida em branco e preto, né, se nada tivesse cor, não geraria emoções. Se todos tivéssemos o mesmo rosto, a mesma face, seria uma coisa muito tediosa e sem graça, não é verdade? Então, assim, eh, nós temos a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos, é um texto lindo, curtinho. Fica aí, hashtag fica a dica para vocês buscarem na internet, que o Rubem Alves fala disso. Então, assim, ok, nós temos essas ferramentas, para nós podermos operacionalizar as coisas na nossa vida, mas o que seria da nossa vida, por exemplo, eh, sem, uma canção do Milton Nascimento, sem um Vivaldi para embalar nossas a nossa tranquilidade, as músicas um pouco new age para a gente trazer tranquilidade para nós, ou uma música alegre, um Alok da vida, que eu amo de paixão, para trazer ânimo, né. Eh as brincadeiras, a gente não tem que pensar nos jogos e nas brincadeiras só para as crianças. Há 3 semanas atrás, eu fiz uma dinâmica de ginástica para o cérebro, então ela envolvia vários movimentos só com as mãos, só com as mãos. Era o som atrás e o movimento com as mãos. Essa turma, já de adultos, professores, o que eles se divertiram com a nossa dinâmica foi muito legal. Então, assim, nós estávamos com uma teoria trabalhando, mas eu coloquei ali uma caixa de brinquedos para eles, poderem se apoderar daquilo e, eh, criar um ambiente mais lúdico, mais gostoso e juntar, então, o saber e o sabor. Sempre é assim, né. Outra coisa importante
é que quando nós ensinamos alguma coisa, a gente tem que começar sempre pela concretude, pelo concreto. Eu falo uma porção de teoria, mas, o cérebro está reclamando e dizendo lá no fundo, assim, para a gente: "Olha, eu preciso aprender fazendo", né. A gente só aprende a fazer fazendo. Por isso que a gente tem aqueles grande, 4 princípios que surgiram lá na uma das primeiras reuniões da Unesco com vários países, né, o que acontece, periodicamente, onde saíram os 4 eh, saberes necessários para a educação do futuro. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver para aprender a ser. Então, isso é fundamental. Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei, né? Como é que eu vou estar com, se eu não sei ter um bom convívio? Então, todas essas coisas precedem qualquer coisa que eu possa, executar bem. Além disso, precisa ter um plano de fundo, um suporte, não é, deste vínculo que gera confiança, e que gera a possibilidade de que essa ambiência, digamos assim, acolhedora, chamar o outro pelo nome, olhar nos olhos quando fala, importar com o outro, e assim, a gente estar atento. Então, eu dou sempre exemplos do meu cotidiano. Teve uma aluna que precisou faltar por 2 aulas seguidas. Estava vivendo um problema X. Eh, Mesmo durante a falta, no grupo dessa turma, eu perguntei em privado para ela: "Tal situação, melhorou? Você está bem?". Quando ela veio, a gente ofereci um abraço, logo que ela chegou, acolhi e perguntei. Ela agradeceu bastante e ela ficou, se sentiu acolhida, daquela dor que ela estava passando. Então, assim, eu não sou um modelo de fazer este vínculo, mas eu procuro fazer isso. Aqui, nós juntos, é o que eu tento fazer o tempo inteiro. Nós temos que ter algum vínculo, algo que nos aproxime e, traga para nós a possibilidade de entender assim: "Olha, ela está propondo aqui nesse encontro e a gente preste atenção nessa questão das emoções no processo de nós aprendermos. Aprendemos só na escola? Não, ela está dizendo, a Pro Cecília está falando que, nós aprendemos a vida inteira, desde que nós nos propusermos a isso. Então, se eu me fechar, eu vou simplesmente ficar, fora, não é, e vou me isolando na qualidade de pessoa inflexível, na qualidade de dizer assim: "Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, não vou mudar, não se mexe em time que está ganhando". Não pode ser mais assim. Não tem como nós nos fixarmos numa postura rígida, e isso vai nos afastar do convívio geral, porque a vida não é estática, a vida é dinâmica. E assim, nós temos que acompanhar esse dinamismo da vida, não é assim? Então assim, eh, a neurociência e autores como Damasio, Vygotsky, eles dizem com muita ênfase sobre, o papel das emoções no processo de aprendizagem. Então nós temos aporte, contribuição de muitos teóricos. E hoje nós temos podcasts muito bons, de pessoas não necessariamente tão renomadas, mas algumas sim, que fazem podcasts de qualidade. Não necessariamente prometendo ou vendendo alguma coisa, mas sim na intenção de que a sua contribuição possa trazer
enriquecer, agregar algo para quem os assiste. Então, eh, como teóricos, a gente tem, o Vygotsky, por exemplo, que fala do desenvolvimento cognitivo. Como é que ele acontece? Ele acontece na interação social, porque se você viver feito um ermitão lá no Monte Himalaia, sozinho, você vai aprender o quê? Você é indefeso, você ficou, eh, como tem um modelo, o cérebro aprende por repetição e por imitação. Então, qual é a referência que você vai ter se você fosse sozinho, né? A gente tem alguns exemplos disso, Mowgli, um outro filme da Julia, Julia não, o filme se chama Nell, é um filme antigo, mas é uma menina que, sobreviveu à queda de um avião e ela ficou perdida na mata. E ela foi aprendendo com os animais, similar à história do Mowgli, né. Então ela tinha 4 anos, então ela tinha o idioma, né. E aí, na interação com os animais, ela criou um idioma dela, uma coisa muito interessante. Ela foi, descoberta, digamos assim, ela já era adulta, me parece que ela tinha 20 e poucos anos. Assim, ela não tinha a menor noção do que era conviver com outros seres humanos. E para ela foi assustador, muito difícil quando os pesquisadores a encontraram e quiseram levá-la para conviver em sociedade. E aí para ela foi extremamente difícil, até porque a comunicação, que é uma coisa básica para nós estarmos em sociedade, convivendo, enfim, na interação, porque ela falava uma coisa que não existia em lugar nenhum. Foi uma língua que ela criou, né. Eh Jodie Foster, lembrei, ela é a atriz, né, desse filme que chama Nell. E aí a gente vai entendendo essa questão que a gente está falando, se não há essa interação social, eh, não existe essa emoção e a relação que faz parte da construção do nosso conhecimento. Então, nós somos seres sociais, gregários, e nós precisamos uns dos outros para que a vida se faça para nós e para eles, né. Um outro teórico, Daniel Goleman, que vocês conhecem bastante por conta da inteligência emocional, ele contribui para nós falando que crianças e adultos que desenvolvem competências emocionais aprendem melhor, lidam melhor com os desafios. Então, é uma questão que tem que ser cuidada, porque a sinalização dessa necessidade de cuidar disso já vem, de muitos teóricos, que se dedicaram nas suas pesquisas a colocar teorias, para nós acessarmos, e isso faz com que a qualidade de vida seja cada vez melhor. Não é verdade, gente? A gente não quer que a vida seja melhor para nós? Que nós possamos, interagir de uma maneira menos estressante? Tem condições de a gente fugir de todas as situações de estresse que nos acontecem? Não. Não tem muito como, não é? Porque a vida é dinâmica, coisas acontecem, imprevistos no meio do caminho acontecem. Então, não são evitáveis. O que é que a gente pode evitar? É nos instrumentalizar para lidar com essas situações, porque elas não vão deixar de acontecer. Eu ser terapeutizada e saber lidar com algumas situações é diferente do que eu achar que eu faço terapia e tudo vai ficar fácil na vida. Não vai acontecer nenhuma situação imprevista, nenhuma situação desagradável, eu não vou me irritar com mais nada, eu só vou ficar meditando. Sim, a meditação, a terapia, a atividade física são coisas que importam muito para colaborar com a nossa saúde mental, mas não nos isenta de passar pelos percalços da vida. A questão é eu estar instrumentalizada para lidar com isso. Eh, e muitas vezes ainda, com essas
Com esses recursos, muitas vezes a gente escorrega, a gente às vezes não consegue lidar, às vezes impulsivamente você tem essa ou aquela reação, porém, elas são mais raras. Por quê? Porque eu estou tendo esse suporte, porque eu estou entendendo que dentro de mim, não, eu estou sem recursos para isto ou para aquilo. Então vamos lá, pedir a bênção para quem sabe mais do que nós, não tem nenhum demérito nisso, né. Outro teórico que fala para nós, quando ele estuda o Howard Gardner, que ele estuda as inteligências múltiplas, ele, vamos dizer assim, quebra essa ideia de dizer, como todo mundo diz, que as pessoas, eh, "Ai, fulano é inteligente". E o que é que todo mundo quer dizer quando afirma que alguém é inteligente? Se eu digo que alguém é inteligente, eu estou dizendo que outros alguéns não o são. "Nossa, fulano é inteligente". O que é ser inteligente, afinal? Então, assim, vamos lá. Inteligentes todos nós somos. Ocorre que algumas habilidades são mais, desenvolvidas em uns e outras em outros. Quando eu estudo com os meus alunos os estilos de aprendizagem, eu faço e peço que eles se percebam nesses estilos. Então, por exemplo, o quê? Existe até um testezinho fácil que eu costumo usar, que é sobre a pessoa se perceber como é que ela pontua, se ela é mais, visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais sinestésica. Então, aonde ela se encontra mais? Ah, pronto, eu preciso olhar para a pessoa quando eu tô fazendo um curso, quando eu estou ouvindo alguma coisa, se eu não olhar para a pessoa, eu não consigo, compreender. Se eu estiver virada, eu estou escutando, mas eu não estou processando aquilo, eu preciso das 2 coisas. Então, assim, eu acho que, quando eu estudava, um exemplo, né, que é o meu caso, e eu já tive aluno que me disse isso, eh, eu preciso escrever, né, e aí eu estudo escrevendo, e isso é uma processo normal do cérebro. Se a gente usa a escrita, o cérebro é uma continuidade. Eu estou pensando e estou colocando aquilo, numa sequência ordenada. Então, quando eu vou fazer uma prova, professora, eu me lembro exatamente até onde estava o conceito, me lembro até que lado do caderno que eu anotei aquilo. Eu sou visual. Outra me diz assim: "Olha, se eu ficar, escrevendo, me distraindo, eu não consigo produzir". Então aí, eu estou assistindo uma aula, eu estou ouvindo uma instrução do meu gestor, eu preciso prestar atenção, eu preciso ouvir. Eu fico atenta naquilo que ele está falando e pronto, aí eu vou e faço. E aí, a outra fala assim: "Nossa, mas você não anota". Não, para mim é suficiente que eu ouça. E e assim temos também, o exemplo do sinestésico. Você pegar um super jogador, que eu não sou muito inteirada de nomes de jogadores, nem de times, mas vamos dizer, um jogador famoso, se eu chamá-lo, por exemplo, para uma sala de aula minha, para que ele explique como é que ele faz o drible, como é que ele consegue ir driblando para chegar lá no gol, né, fazer a rede balançar. Então ele começa explicando: "Olha, eu venho vindo, aí eu cerco e vou pelo meio de campo e alguma coisa assim, eu vou". Aí ele faz assim: "Ah, espera aí, eu posso mostrar?". Por quê? Porque ele é mais sinestésico. Então para ele ficar, explicando teoricamente, para ele é mais difícil. Então ele vai e demonstra. Aí sim, ele faz isso com propriedade, entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão de ser inteligente ou não, não existe. É, inteligentes todos somos. Ah, mas fulano tem uma bagagem cultural, maior do que, a minha no tal sentido. Ok, tá. Porque a gente ouve coisas assim que fala: "Nossa, antigamente se falava assim: 'Olha, você precisa estudar para ser alguém na vida'". Vocês conhecem alguém que seja ninguém? Eu nunca vi alguém que seja ninguém. Eu nunca vi, né. Então, desde qualquer função, qualquer coisa que se faça,
todo mundo é alguém, todo mundo é inteligente. Ah, mas aí uma aluna me contradisse falando assim: "Mas professora, eu não tenho essa inteligência não, porque olha, você fala, fala, eu olho para o texto, fico ouvindo a sua explicação, quando termina eu não lembro de nada, porque eu vou olhar, eu vou ler de novo, eu não consigo interpretar aquilo que foi falado. Então, olha, eu devo ter algum distúrbio". Aí eu vou lá fundo na questão, converso um pouquinho, aí qual conclusão que a gente chegou? Ninguém ensinou você a interpretar. Porque ela me conta assim: nós quando estávamos no ensino médio, principalmente, o professor pegava e falava assim: "Pega esse texto e vocês vão resumir esse capítulo. Vocês têm 15 minutos para fazer isso". Só que ele não explicava como é resumir, só mandava fazer. Então, gente, eu peguei isso demais, de alunos das graduações. Pega um pedacinho do texto, depois pega mais outro pedacinho, faz um patchwork e entrega. Isto não é resumo. Por quê? Para se fazer um bom resumo, você precisa ter, exercitado a sua capacidade de síntese. E isso vem sendo trabalhado, e deve ser, melhor dizendo, desde a educação infantil. E tudo se tira uma síntese. Então você, por exemplo, acabou de contar uma história, você pede que eles contem do jeitinho deles, e por aí vai. Eh, Nós não podemos encadear uma, eh, uma explicação, um conteúdo, um no outro, sem saber que um já foi devidamente internalizado e processado. Caso não seja, nós vamos emendando uma coisa na outra, sem avaliar realmente se houve, um entendimento, se aquilo foi processado e foi entendido. Não adianta ir para frente se você deixou uma defasagem para trás. É isso que vai somando para se constituir o fracasso, seja na escola, seja na tua performance profissional, seja nas coisas que você tem que desempenhar dentro do círculo familiar, porque senão, você vai dar margem a que você seja rotulado de alguma forma. Está errado isso? Sim, está errado da parte de quem faz, mas nós não precisamos dar munição para que se tenha essa possibilidade de te colocar neste lugar. Não pede isso para ele não, tadinho, ele não consegue. Só se for uma coisa manual, aí ele faz, uma coisa grande. Mas se for coisa pequenininha, aí não vai fazer não, ele não consegue. Não, muita calma nessa hora. Vamos entender que não há uma lesão, uma questão que aconteceu, por exemplo, seja na gravidez ou seja depois do nascimento, se está tudo funcionando bem, se as integridades estão preservadas, vai ser possível fazer isso, através do quê? Através de se trabalhar aquelas questões. Eu quero dizer, professor, o que que é essa coisa aí de integridade preservada? Primeira coisa, sem rótulo, sem nada. Vamos lá, apresentou uma questão, está com dificuldade? Vamos lá. Primeira coisa, integridades principais. Enxerga bem? Pode não estar respondendo bem a alguma coisa, porque simplesmente não enxerga bem. Eh, eu teve um caso que uma aluna me conta, que a professora insistia muito, aquela criança ficava por último, ela botava essa criança grudada na lousa e gritava para que ela fizesse o que tinha que fazer. O que é que essa criança tinha, e depois isso foi tratado devidamente com ações lá internas na instituição, essa criança tinha 4 graus de miopia, era só isso. Era só isso, então essa integridade não estava sendo cuidada. Então a criança chorava muito, se sentia absolutamente assim, ela ficava para baixo, vou falar uma coisa que pode ser até engraçada, mas é uma expressão que às vezes eu uso, né, ela se sentia para baixo do cocô do cavalo do bandido.
eu não consigo nada, eu não consigo nada. Mas não é, ela só tinha 4 graus de miopia. Uma outra criança foi considerada autista, não, porque ela não responde a nada, ela fica quieta, ela não escuta quando a gente fala, não. A criança era uma criança iraniana, ela só era estrangeira, ela não era autista. Então, são falhas que acontecem no sistema e as pessoas não entendem isso. Então, toda situação nova, como dizia São João da Cruz, é como se fosse um quarto escuro. Eu acho que eu devo ter citado isso no primeiro encontro. A nossa função de mediadores, eh, como adultos, né, deve ser a de mostrar aonde está o interruptor. Então eu vou com você até onde está esse interruptor. Quando você aprendeu a acender a luz, você adquire autonomia e, por consequência, você tem autorregulação. Então eu estou falando de autonomia, estou falando de autorregulação. Será que eu vou voltar nesses temas? Vou. Me lembrem, me peçam, comentem, porque eu vou deslanchando e depois, pode ser que alguma coisa que eu disse interesse muito a vocês, mas eu não me recordo que falei. Uma outra coisa das integridades, eu falei de ouvir, né, de enxergar bem. Uma outra coisa é de escutar bem. Eh, Às vezes, o indivíduo ouve, escuta, mas não processa. Ah, são 3 coisas diferentes. Eu e os casos. Teve um menino e ele foi realmente taxado como autista. O que aconteceu? Essa criança foi matriculada, no colégio, pais, médicos, eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu não estou nomeando nem a instituição, nem a pessoa, nem os pais, né. Mas é um caso importante. Esses pais, não me recordo exatamente, eu estava, acho que coordenadora nessa ocasião, coordenadora pedagógica. Acho que o pai era cardio e a mãe endócrino, alguma coisa assim. Então já chega dando, assim, aquela carteirada dizendo: "Olha aqui, eu tenho o laudo, nosso filho é autista e eu quero que ele seja tratado como tal, que ele tenha as prerrogativas e, os direitos dele". Ok. Só que assim, eu e a professora estávamos trabalhando na observação desta criança. E aí ela chega para mim e diz: "Professora, eu acho que o Zezinho não é autista, porque não é isso, ele não responde às coisas dessa forma, como está rotulada nenhum dos níveis de autismo que a gente conhece". Ok. E aí a direção já veio como um rolo compressor dizendo o seguinte: "Ah, mas nós não vamos discutir. Os pais são médicos e eles disseram que vieram aqui com um laudo de um colega neurologista, neuropediatra. Então nós não podemos questionar". Não podemos, devemos. E eu vou contar por quê. Olha esse caso. O que a gente pediu, vocês já tudo bem, vocês trouxeram um laudo, nós respeitamos, mas sabe, nós gostaríamos de ouvir uma segunda opinião. Por quê? Porque essa criança, nós não sabemos se ele tem as integridades preservadas. Como assim? Nós estávamos falando com médicos, pais médicos. E aí, a professora e eu explicamos, nós precisamos saber se ele enxerga bem. A criança tinha 5 anos. Se ele enxerga bem e se ele ouve bem. E também se ele processa bem, o que está sendo trabalhado. E aí, nós não fizemos essa verificação. Seria importante, porque nos ajuda a ajudar o seu filho. Então, assim, com muita diplomacia, com muito acolhimento, muito respeito, não importa, digamos assim, o nariz empinado de quem chegou com você com prepotência. Nós mantemos, a nossa diplomacia, a nosso autocontrole diante de situações assim. Resumo da questão: este menino, quando foi ao otorrino, ele tinha uma coisa rara,
eu não sei explicar, assim, em termos médicos, mas eu me recordo exatamente que a gente tem, o conduto auditivo, depois tem a cóclea e atrás da cóclea ele nasceu assim, era como se fosse, como é que eu vou dizer para vocês? Uma uma cortina, uma barreira de uma, fosse uma pele, né, um pouquinho, grossa que realmente tampava a condução da audição dele para o cérebro, tinha essa barreira, né. Então, ele foi tinha muitas letras que ele não reconhecia o som, porque simplesmente não soavam para ele. Então, tudo que fosse, com som sibilado, por exemplo, o C, o S, ele não escutava dessa forma. Então, para ele, soava como T. Então, eh, ao invés de ele dizer, eh, que a avó dele chamava-se Conceição, todo mundo apelidava ela de de Consa, ela é conhecida como Consa. E aí ele falava: "Vovó Tonsa", porque ele não escutava o C. Então, numa cirurgia que não foi tão complicada, ele se livrou dessa, vamos dizer, dessa película, dessa cortinazinha, não é, e aí foi avisado que ele ia ter uma audição mais acurada, ia incomodar um pouquinho, mas que aos poucos ele iria se acostumando. Então, ele não precisou fazer o exame do PAC. O que que é o PAC? Exame do Processamento Auditivo Central. Ouve bem, não tem nenhuma questão na audição, mas tem no processamento, aí já é outra coisa. Então, quando a gente falar das dificuldades específicas, a Pro aqui vai entrar no mérito dessas questões. Hoje, vamos voltar, sair do atalho do bosque, vamos voltar aqui para nossa clareira, para nossa roda, porque nós estamos falando de emoção e vínculo na aprendizagem. Então, quem mais que nós temos como referência, né? O Gardner dizendo que, ele inclui essa inteligência intrapessoal entre as que ele estudou, e é exatamente o que toca a questão do vínculo e da emoção na aprendizagem. É fundamental essa inteligência intrapessoal e a interpessoal são fundamentais no processo de aprender. Ou seja, o que que eu estou falando quando eu digo intrapessoal? Eu estou falando de, autocuidado e autoconhecimento, por isso que eu falei disso lá como alicerce de todos os nossos encontros daqui para frente. Então, a inteligência intrapessoal é estar bem consigo e a interpessoal é estar bem na convivência, né, com a questão da segurança que você adquire na medida em que o vínculo foi tecido, né. Temos outros teóricos como Frenet famoso pelos cantinhos, né, que ele fazia, que ele sugeria que tivessem no ambiente escolar. Frenet, Paulo Freire, Rubem Alves, todos enfatizam muito essa questão do afeto, do respeito e do vínculo no processo educativo. Então, a emoção, gente boa, é assim, ela é um gatilho para a memória. Olha que coisa interessante. À medida em que isso foi significativo, me interessou, eu tenho esse gatilho para que eu guarde isso. Por que que você se lembra, por exemplo, quando você ouve uma música, você se lembra de uma coisa que você viveu, e é remetido imediatamente para aquela situação, porque ela te afetou, positivamente, né. Então, eh, informações que são associadas às emoções, elas são muito, não sei se vai ser redundante, mas elas são muito mais facilmente recuperadas pela memória. Um exemplo prático, vamos lá. Você lembra de aonde você estava quando aconteceu uma notícia marcante? Normalmente a gente se lembra. Eu vou dar um exemplo de família que é o que me ocorre mais, assim, imediatamente. No dia que Ayrton Senna morreu,
A hora que quando ele fez a essa passagem, não é, dessa vida, foi uma coisa tão impactante para Brasil e mundo, mas particularmente na nossa família, a gente lembra exatamente onde a gente estava, estávamos a caminho de almoçar com a família do padrinho da nossa filha mais velha, e foi aquela coisa impactante quando nós chegamos lá, eh, era só do que se falava. Então hoje elas eram pequenas, né, isso faz, acho que creio que 30 e poucos anos, até hoje ela se lembra exatamente, de como foi isso, onde estavam, né. Por quê? Porque a gente ficou emocionalmente e inevitavelmente, nós ficamos envolvidos naquela questão. Eh, Mesma coisa foi, então isso eu estou falando de comoções, assim, no nível coletivo também. A morte da princesa Diana, por exemplo, foi outra coisa que envolveu muito, muito, ela parecia que quando ela se foi, tanto Ayrton Senna quanto ela, parecia que foi alguém da nossa família, né, por quê? Porque eram pessoas, socialmente, hã, muito humanas e que realizavam coisas que, traziam sensações boas para nós. E assim nós temos Martin Luther King, nós temos Gandhi, nós temos muitas, eh, referências na história que, nos trazem esse tipo de memória afetiva. Então, quando isso acontece, quando esses gatilhos vêm, obviamente a gente recupera facilmente a nossa memória. Na sala de aula, minha gente, em casa, o fato de eu usar histórias, curiosidades, jogos, metáforas e afetividade, isso vai fazer o quê? Vai ativar o nosso sistema emocional e vai favorecer para que a gente aprenda. Sem isso, é como se nós tivéssemos, tirando o colorido da vida. Eu me lembrei da cena de um seriado, eu acho que pra variar, eu e os doramas, né, eu sou a louca dos seriados. Eh, Aparece assim, quando, eh, o personagem principal está caminhando, e eles fazem um cenário assim, né, ele está bem, mas ele começa a ter memórias afetivas não boas. Então ele está caminhando num prado, num campo, assim, muito florido, né, então conforme ele vai andando e essas memórias vão pesando mais, a paisagem fica toda cinza. As flores ficam sem cor, fica tudo sem cor, o céu fica acinzentado, e aí depois ele encontra alguém que ajuda a melhorar, não é, essas memórias, trazendo coisas melhores. "Olha, lembre-se disso, olha que coisa importante que te aconteceu, olha que bacana quando a gente fez tal coisa assim, assim", e aí eles vão retornando por aquele caminho e as cores começam a voltar. Então, são gatilhos de memória, emocionante. O problema é nós conseguirmos alimentar o lado colorido e não o lado eh, então, esses recursos que a gente usa no convívio, volto a dizer, né, usando histórias, metáforas, curiosidades, a parte lúdica, eh, memórias ou então, coisas que nos, juntam um conhecimento com alguma analogia. Olha que legal. Aí se eu fazendo essa analogia, vixe, abre caminho para muitas coisas, né. Eh, Vamos lá. Você se lembra de alguma coisa que você aprendeu sem sentir nada? Você se lembra? Você diz que aprendeu, mas você não sentiu nada. Você se lembra disso? Pois é, nem o seu cérebro, ele também não lembra, sabia? Porque não houve envolvimento, né. Porque pais e professores e gestores, precisam entender isso agora, exatamente para que esse processo aconteça de maneira positiva. Então, o que que a ciência fala, o que que ela já sabe sobre
emoção e aprendizagem. Eu vou voltar num cara que é muito bom nessa questão e é referência para a gente, que é Antônio Damasio, que é autor, entre outras coisas, ele é autor do livro O Erro de Descartes. Lembra que a gente falou que Descartes era, assim, razão pura? Exatamente isso. Então, ele diz, foi essa citação que eu fiz lá atrás, ele diz, nesse livro, O Erro de Descartes, ele diz que nós não somos máquinas pensantes que sentem. Eu reforço isso porque isso é muito importante. Nós somos máquinas sentimentais que pensam. Tem uma grande diferença, porque aí o Damasio mostra pra gente que emoção e razão não são separadas no cérebro. O cérebro não faz essa dicotomia, elas se influenciam mutuamente, dá para entender? Então isso tem que ficar muito, muito claro, muito cristalino para nosso conviver e para o nosso fazer, porque traz leveza, traz confiança. Mas que fala sobre essas coisas e tem bastante gente. Joseph Leduc é um outro teórico muito incrível, eh, quando ele fala sobre os caminhos da emoção, na sua obra Os Caminhos da Emoção, que é uma das, né, ele explica como é que os estímulos emocionais ativam uma região do cérebro chamada amígdala, que ela prepara o cérebro para receber essas emoções. Parênteses, né. A gente chama de amígdala, essa campainhazinha que a gente tem aqui no fundo da lá atrás, né, eh, na depois da língua, só que a amígdala não é isso, né, isso são as campainhas palatinas, não tem a ver com, a amígdala cerebral, são coisas diferentes, né. Então, a gente tem essa referência dele dizendo como é que, o cérebro é preparado para receber essas informações. A amígdala está lá de plantão, começam a chegar as informações e ela começa a interiorizar isto. Uma outra questão, né, já que a gente falou que, as emoções afetam a memória, e vem este gatilho que traz aquela lembrança para a gente, né. Então, tem uma outra coisa que a neurociência nos explica, nós temos a neuroplasticidade. Neuroplasticidade e memória. Olha só, o que é aprendido com emoção faz com que mais áreas cerebrais sejam ativadas, mais áreas cerebrais, eh, criando sinapses que duram. É assim, gente, um neurônio encontra com o outro, assim, eles meio que se atraem, havendo essa sinapse, essa compreensão, sabe, tipo aquela coisa que você ouve alguma coisa e você fala: "Ah, é isso, assim, assim", pronto, isso é a sinapse, entendeu? Isso é o entendimento que aconteceu a partir daquele gatilho que trouxe essa memória afetiva. Ela tem muito mais força do que a memória mecânica. Memória mecânica acontece? Acontece. Mas é como uma agenda, gente, é uma coisa temporária, sabe? Por exemplo, você tem, eu tinha horário para iniciar essa gravação hoje, que era às 9 horas. Eu tinha essa anotação aqui na minha agenda. Bom, já eu nem sei que horas são agora nesse momento, deve ser umas, quase 11 horas, mas, aquela informação do compromisso das 9 horas, ela já foi, ela não me interessa mais agora nesse momento. Ela foi necessária e temporária para aquele momento. Eu tenho dentista hoje às 14 horas. Depois que eu estiver no dentista, fizer lá o tratamento que eu tenho que fazer, às 15h30 eu estou voltando, fazendo outra coisa, aquela informação das 14 horas não é mais relevante. Isso pode ficar na memória, agenda, memória de trabalho, memória de curto prazo, ok. Agora, memória de longo prazo são as coisas que foram significativas e vou precisar recrutá-las quando eu for, fazer esta ou aquela coisa. E aí, por que que eu preciso do vínculo e daquela questão que me remete àquela memória? É o gatilho acionado no momento em que aquilo se ligou a alguma coisa que eu,
foi significativa para mim. Se não foi significativa, eu não vou nem lembrar. E se foi pesada, se foi difícil, há um mecanismo de defesa nosso que deixa lá escondidinho, eu não me recordo, não lembro disso. Até aconteceu, eu estava não lembro, eu não sei nem por quê. Quando eu fico diante de uma situação, aquilo é aversivo para mim. Eu não sei por quê, mas tem lá uma causazinha escondidinha. Onde é que ela está? Lá no inconsciente. Como é que eu acesso? Só com análise, uma boa terapia, certo? Então, uma outra coisa interessante que a gente pode constatar, e é bem bacana a gente fazer isso, e a gente tem essa experiência tanto em casa, enquanto adulto, quanto na escola, né. Uma criança que associa a leitura à voz, vamos dizer assim, carinhosa de um adulto, mais facilidade ela vai ter para ler. Não só a técnica, entende, de ler, mas pela emoção positiva que aquele ato carrega. Eu digo para você isso com toda certeza. Eu lembro até a entonação, que meu pai era um grande contador de história na hora que a gente ia dormir, sabe. Eh, e principalmente, assim, não só quando estava frio, mas enfim, ele cobria a gente direitinho, e aí ele começava a contar histórias que ele inventava, você não achava essa história em livro nenhum. Ele era muito bom de inventar histórias. Eh Então, eu me lembro de uns cães que ele contava, não conseguia fazer analogia, mas ele dizia: "Olha, tinha 3 cães, o rompe-nuvem, o quebra-corrente e o espalha-brasa". Então, o rompe-nuvem, olha a analogia bonita que hoje eu entendo o que que ele queria dizer quando ele contava essa história. E na medida em que eu fui amadurecendo, eu fui dando significado a esses 3 cães que aos quais ele se referia. Eh, o rompe-nuvem é, assim, quando você tem algo que você não compreende, você tem que romper aquele fog londrino que se aparece e vai adentrando que você vai conseguir chegar no entendimento. O quebra-corrente é quando você está atado a alguma situação, da qual você não consegue sair, porque você tem o quê? Falta de flexibilização. Aquela história de não se mexe no time que está ganhando. Então, é romper com as amarras, principalmente do passado. Então, você quebra essas correntes e segue com mais autonomia, com mais leveza. Então é assim, nós temos coisas que nos ajudam muito, né, nesse sentido. Então, essa é a razão do sucesso dos contadores de história, e eu conheço alguns que são bem incríveis, sabe. Ainda, só para finalizar aqui na teoria do apego do John Bowlby, eu acho que é Bowlby que se fala, né. A criança aprende melhor quando ela se sente vinculada com quem ensina. Esse cara e os outros vão estar nas referências depois que vocês vão encontrar, nos abaixo dos vídeos, né. Então, segurança emocional libera no cérebro o modo de defesa ou de desempenho, de bom desempenho. Então, para Vygotsky, a aprendizagem é um processo social e relacional. Eu preciso relacionar uma coisa à outra. Por quê? Porque aprender é um processo em espiral, que não precisa ser e não deve ser rompido. Então, quando eu vou aprender alguma coisa, Vygotsky recomenda assim, que este novo tenha alguma ligação com algo que eu já sei, porque esse encadeamento se faz de uma forma melhor. Uma criança, minha gente, que é julgada o tempo inteiro pelos adultos, ela vai travar, com certeza, porque ela sente aquela pressão e ela se sente humilhada e não avança. É um exemplo familiar. Na escola, uma professora que olha nos olhos, que chama pelo nome, que acolhe, que escuta, o que ela está fazendo? Ela está preparando o terreno para que o conteúdo possa ser absorvido, processado e tornado saber, né. Então,
existem coisas muito ruins no processo de aprendizagem, e efeitos tóxicos realmente, medo e estresse tóxico. Que acontece? O cérebro, ele libera muito cortisol, né, e isso vai bloquear aquele hipocampo que eu falei para vocês, onde está essa questão da memória e também bloqueia a amígdala, que é a questão da emoção. Então, crianças expostas, por exemplo, à violência, à privação, a cobranças excessivas, elas vão render menos, vão produzir menos. Então, quando a gente conta, né, usa uma história real, filme, uma pergunta, um desafio interessante que toca o coração, nós abrimos porta para o conteúdo entrar. Então, essas histórias, esses filmes, essas coisas que eu estou recomendando para vocês, entram nessa questão, para ativar em vocês a dopamina, a serotonina, que são neurotransmissores que vão favorecer atenção, motivação e retenção daquilo que é importante, tá? Então, empatia e conexão. O cérebro é naturalmente empático, porque a gente tem neurônios espelho. Então, a gente vai sentir, identificação com aquilo que está chegando para nós em termos de emoção, né. Eh, Se vocês assistiram Mãos Talentosas, vocês vão perceber um caso clássico, né, de uma mãe que não sabia sequer ler. E ela educa aqueles filhos num incentivo constante, e ela vai escondido deles, tão bonitinho esse fato, né, ela vai aprender, ela vai se oferecer como, eh, diarista na casa de um professor, ela nem sabia que ele era professor e nem nada. E aí ele fala algumas coisas para ela e ela acaba revelando que ela não sabia ler. E aí ela pergunta bem com toda a simplicidade: "Olha, eu tenho os meus filhos, eu quero que eles, sejam incentivados, pra aprender, que eles tenham vontade de fazer isso, que eles se realizem na vida, mas eu não consigo nem acompanhar as lições, porque eu não sei ler. Então eu dou a desculpa para eles que eu não enxergo bem". E aí este professor vai ensinando a ela, e aí devagarinho ela vai aprendendo, mas ainda assim, eh, um dos filhos dela que sofreu um bullying terrível, e ele que se torna um médico, um neurologista tão incrível depois. Fica aí a dica para vocês assistirem o Mãos Talentosas, né. E agora, como não pode faltar nos nossos encontros, eu vou para o meu causo do dia. É a história da uma menininha chamada Ana. A Ana, o dia em que a Ana aprendeu a ler. A Ana não conseguia ler, minha gente. Ela tinha muita dificuldade, bem entre aspas. A Ana tinha 9 anos, ela estava no terceiro ano do ensino fundamental. Ela era uma menina pequenina, miudinha, de olhos muito atentos e mãozinhas muito inquietas. Ela ficava, sabe aonde? Lá no fundo da sala, perto da janela, escondidinha, pensando que e pedindo que ninguém notasse a ela, principalmente quando ela fosse solicitada para ler. Ela falava pouco e lia menos ainda. Letras escapavam dela como peixes num rio agitado. Era muito difícil para Ana. Ana já tinha passado por 2 escolas. Ela era sempre taxada como a menina que não aprende. Colegas riam dela na roda de leitura. "Vai, Ana, tenta de novo". E ela mergulhava os olhos no chão com muita vergonha. Ela não conseguia. E uma professora nova chega no mês de maio. Essa professora, de nome Patrícia, era uma mulher de voz suave e um olhar que demorava no rosto de cada um deles, como quem escuta até aquilo que não foi dito. Dá para entender isso? Você nota no olhar e vê que ali tem alguma coisa que não foi falada, mas o corpo está expressando, porque o corpo fala, né. Então, no primeiro dia, a Patrícia não quis que ninguém lesse. A Pro Patrícia foi muito legal nesse sentido. Então ela disse assim: "Olha, gente, hoje eu só quero saber de vocês. Do que vocês gostam, de onde vocês vieram, do que vocês têm medo.
isso que eu quero saber. Vamos lá na nossa roda de conversa, vamos falar sobre isso". E assim foi. Um a um, ela fez um ambiente tão, acolhedor que um a um foi falando e contando as suas próprias histórias. E aí, quando chegou a vez da Ana, aí foi difícil. A Ana murmurou muito baixinho: "Eu gosto de desenhar", assim, com os olhinhos, "eu gosto de desenhar e eu gosto do meu gato que se chama Mingau". E aí Patrícia anotou isso. Ela anotou isso e continuou desenhando e não lendo. Porque a Ana desenhava, desenhava muito. Até que numa tarde chuvosa, para Patrícia, apareceu com um envelope na mão. E ela pegou esse pequeno envelope e onde estava escrito Ana, e ela entrega isso desenhado, escrito à mão, né, dentro tinha um bilhete escrito com lápis de cor. E ali esse bilhete dizia o seguinte: "Querida Ana, sabia que o Mingau está com saudade de você? Ele fugiu, sabe para onde? Para dentro do livro. Ele precisa de ajuda para voltar". Ana olhou, sorriu e tentou entender aquele bilhete. "É para mim? Ó, você está falando comigo?". "Sim, é para você", falou a Patrícia. Eu posso levar para casa esse bilhete?". "Claro que você pode". Manhã seguinte, a Ana voltou com um envelope e uma pergunta: "Tem mais? Mais bilhete para mim? Porque eu acho que o mingau vai se esconder de novo". A Patrícia abriu uma pasta e entregou o primeiro livrinho que havia feito. A Patrícia fez um livrinho para a Ana. Não era um livro pronto, era um livro feito de palavras simples, com muitas figuras e o título: Mingau e a Floresta dos L's e dos R's. Nas semanas seguintes, Ana lia todos os dias, com muito esforço, com tropeços, mas com muita vontade. Ela sabia que no fim de cada história ia ter o quê? Mais um bilhetinho para ela. Um novo bilhete. E mais do que tudo, ela sabia que havia alguém que acreditava nela. Então, no encerramento do ano, o que que aconteceu? A Ana leu em voz alta para toda a turma. Mingau voltou para casa. Agora ele gosta de livros e ele gosta também de se esconder. E eu também gosto de ler. A sala aplaudiu, a professora Patrícia chorou, e Ana aprendeu. Porque antes de aprender a ler palavras, alguém ensinou para ela o que é ser vista, sair da invisibilidade. Porque naquele ano, a Ana descobriu que o cérebro aprende com emoção, mas que o coração aprende com vínculo. Então, vocês, quando assistirem e virem os comentários, vocês vão ter muitos exemplos de filmes que alguns talvez vocês possam já ter assistido, como Escritores da Liberdade, que a professora cria aquele vínculo com alunos marginalizados, Mentes Perigosas, onde aparece afeto e desafio que transformam jovens, Sociedade dos Poetas Mortos, muito incrível, a paixão pelo ensinar e o despertar emocional. E tinha uma coisa muito lúdica, né, muito do acolhimento, eh, essa criação dessa sociedade, né, para os jovens. Como Estrelas na Terra, que eu acho que a maioria já assistiu, quem não assistiu é imperdível. O Menino que Descobriu o Vento. Então a gente tem que aplicar isso na prática. Então eu finalizo dizendo para vocês que educação emocional em casa, na escola, na empresa, e importar com isso é extremamente importante. Perguntar como o outro se sente. Criar algumas rotinas com afeto e não só com regras. As regras são importantes, porque senão a coisa viraria um caos, não é? Mas é preciso valorizar o esforço. Então, estratégias a gente tem para isso? Contar história, contar histórias daquele jeito que a gente falou, usar música, arte, valorizar a habilidade de cada um, fazer perguntas que provoquem reflexões, criar, rituais afetivos antes de estudar, antes de executar alguma coisa. Então,
Dependendo do ambiente, do que seja, pode ser um abraço, pode ser uma respiração, mais tranquila, vamos fazer junto isso, rodas de conversa, né. Eh, quando a família, né, retorna e se reúne em casa, qual foi a melhor parte do seu dia? Não é como foi o seu dia. Qual foi a melhor parte? Porque eu estou chamando aí uma memória afetiva legal. Isso acalma e abre o coração, né. Então, vamos lá criar ambientes seguros, afetivos, valorizar o esforço, celebrar as conquistas, ainda que sejam pequenas, não importa. As grandes coisas são feitas de pequenas atitudes. Usar narrativas, comentar sobre experiências, promover atividades que envolvam emoção, para ter aqueles gatilhos, né. Porque emoção é igual a memória que somada ao vínculo leva à aprendizagem, né. Pensem, e eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês: que tipo de marca afetiva você está deixando em quem aprende com você? De novo, que tipo de marca afetiva você está deixando naqueles que aprendem com você? Eh, Você se lembra de um professor ou de um momento de aprendizagem que te marcou para sempre? Eu aposto que tem emoção envolvida nessa. Então, que tipo de memória afetiva você está ajudando a construir naqueles que estão que te rodeiam, né? Então, eu finalizo fazendo aqueles pedidinhos especiais de novo. Curtir, se inscrever, não somente uma vez, mas toda vez que se você tiver o sininho das notificações ativado, você vai lá e curte cada um dos vídeos para que o YouTube entenda a importância dessas coisas que a gente compartilha, reflete e faz juntos, né. Eu tenho gratidão enorme a vocês pela paciência, por estar aqui comigo. Está sendo muito incrível essa experiência de compartilhar saberes. Traz muita satisfação. E mais importante ainda, vai ser a sua participação com sugestões de temas, com perguntas. Provoquem aí, que eu adoro o desafio, viu? Perguntas que vocês sintam necessidade de fazer, ok? Combinado assim? Então, até o próximo encontro e eu te vejo lá.